Senhor. Olá! Mais uma vez juntos aqui, representando o Centro Espírita JJ Rodrigues de Campo Limpo Paulista. E o tema que nos coube hoje para reflexão é o papel social do espírita. E nós sabemos que a nossa função básica é seguir em nossa vida os ensinamentos de Jesus tão bem explicados pela doutrina espírita, que vem nos responder aquelas questões básicas, existenciais, que todos os seres humanos apresentam durante a sua vida. Como o que estamos fazendo nesta jornada, de onde viemos, para onde vamos. Então, no Livro dos Espíritos, na conclusão, no item 7, nós encontramos Kardec nos trazendo os 3 graus, vamos dizer assim, dos espíritas, 3 classificações. A primeira ele coloca que são aqueles que acreditam que no fenômeno, admiram a mediunidade, tudo aquilo que os espíritos falam e fazem, mas que ficam apenas na superficialidade. A segunda classificação são daqueles que acreditam e admiram a moral. E eles conhecem os fundamentos filosóficos da doutrina. No entanto, não utiliza esses fundamentos, né, para a sua própria modificação. Então, eles continuam egoístas, rancorosos, ambiciosos, vaidosos. E a terceira classificação é a que Kardec diz que são os espíritas cristãos, que são aqueles que acreditam, admiram a moral e a praticam. Então, são os que estudam todos os fundamentos filosóficos, né, desses ensinamentos e colocam em prática no seu dia a dia, na sua transformação pessoal. E no Livro dos Espíritos, na questão 799, nós temos uma pergunta de como o Espiritismo pode contribuir para o progresso. E lá os Espíritos nos dizem que é através da destruição do materialismo. Quando nós percebemos que a nossa vida é muito mais do que todas as coisas materiais que nos cercam. Quando também nós somos capazes de destruir todos os preconceitos de seita, de casta, de cor, de sexualidade. E aí, um exemplo disso, Kardec também nos traz em Obras Póstumas, quando ele nos explica o lema, né, da Revolução Francesa, que era fraternidade, igualdade e liberdade. E Kardec então nos diz que quando os homens deixam de ser gananciosos, se preocupam em ser bons, haverá a fraternidade. Porque cada um vai desejar fazer para o outro aquilo que gostaria que fosse feito para si, como Jesus nos ensinou. E logo, exercendo então essa fraternidade, nós vamos estar, como se diz, vamos estar para e passo ali, né, com a igualdade. Vamos estar nos submetendo ou fazendo valer a igualdade entre todos. Porque nós vamos perceber que nós não somos melhores, maiores ou com direito a privilégios do que o outro, assim como o outro também não o será com relação a nós. Então, a fraternidade e a igualdade estão aí estabelecidos. E com relação à liberdade, ele nos diz o seguinte: a liberdade nenhum perigo oferecerá, porque ninguém pensará em abusar dela em prejuízo de seus semelhantes. Então, nós sabemos que na casa espírita nós aprendemos esses fundamentos e que lá nós encontramos aquela necessidade de prover materialmente os nossos irmãos mais necessitados, de levar a eles o conforto emocional, espiritual, através dos conselhos no aconselhamento espiritual, né? Nós encontramos também um esforço em ajudá-los a desenvolver algum tipo de atividade profissionalizante. Nós vamos aprender os fundamentos dos ensinos de Jesus,
né, a ampliação da nossa visão e perspectiva com relação à imortalidade, com relação à reencarnação, a todos esses fundamentos filosóficos que nos fazem entender a mecânica da vida desta e da vida futura. Nós recebemos na Casa Espírita os ensinamentos através das palestras, através dos estudos, há aquele apoio através dos trabalhos mediúnicos de desobsessão, da água fluidificada, do passe, tudo visando, focado, né, na lei de Deus, que é única, imutável, eterna e que deve guiar ali todo o nosso comportamento. Dessa forma, a casa espírita e, por consequência, os espíritas, que são quem a compõe, né, quem dão vida a ela, estão inseridos na sociedade, na comunidade a que fazem parte, contribuindo dessa forma para a vivência de uma sociedade mais justa, né? Onde há essa preocupação com o ser humano em todos os níveis, não só das criaturas encarnadas, como das desencarnadas, buscando uma melhor qualidade de vida, seja ela material, espiritual, moral, emocional. Bom, eu estou fazendo parte de um grupo da Fraternidade Chico Xavier, lá de Minas, onde eles postam diariamente áudios, livros e radionovelas. E eu acabei de ouvir, né, uma do livro Ave Cristo. Na verdade, eu estou agora também ouvindo há 2000 anos. E são livros psicografados por Chico Xavier, né, de Emmanuel, já que eu li há mais de 20 anos e cujo conteúdo eu já não me lembrava. E eu confesso que eu estou me emocionando a cada capítulo por reviver o início, né, do cristianismo. O quanto aqueles primeiros cristãos abriam mão de tudo pelo amor ao Cristo, por se esforçar em seguir aqueles ensinamentos sublimes do meigo Rabi da Galileia, né? E hoje não nos é pedido mortes na arena. Nós não precisamos nos oferecer ou sermos condenados a tochas humanas, a repastos de feras nas arenas, né? Hoje nos é pedido muito pouco. É pedido apenas que nós tentemos fazer a diferença neste mundo, que a gente lute por isso, né? Porque, na verdade, essa violência ainda existe na nossa vida. Claro que não temos mais aquela sede de sangue, de glória, de prazer, mas nós sublimamos tudo isso, porque ainda existe uma agressividade em muitos corações. Nós percebemos preconceitos de todos os tipos, lares em desarmonia, brigas gratuitas por futebol, religião, política, né? Mortes provocadas por dependências químicas, por roubo de simples celulares. Então, essa memória coletiva de tudo que acontecia lá no princípio, né? Lá no início do cristianismo, ainda está dentro de muitos de nós. Porque ainda muitos desejam a morte do seu oponente, ou, por exemplo, de um político com o qual não afiniza em termos de ideais, né, de ideias ali para o país. Muitos ainda desejam o mal para o seu semelhante. Então, diante de todo esse panorama, qual é realmente o papel social do espírita? Eu entendo que essa mudança interior, da qual nós sempre ouvimos na casa espírita, né? Essa necessidade de nos tornarmos melhores hoje do que fomos ontem, ela é muito importante, mas a nossa função vai além disso. A nossa função é realmente reconhecer esse papel vital do Cristo na nossa vida. É muito importante que a gente entenda os preceitos da nossa doutrina, que nos mostra
a vida eterna, a imortalidade, que traz a nossa visão para uma outra perspectiva, menos tacanha, menos pequena, né? Para um olhar mais alto da nossa existência. Então, o nosso papel é sim entender esse tripé que constitui a doutrina espírita, né? Que é filosofia, ciência e religião, e difundi-los através dos nossos exemplos, difundir o amor, esse amor que Cristo tanto nos trouxe, acreditando novamente na pureza, na alegria, na bondade, na simplicidade, como os primeiros cristãos acreditavam, que eles morriam nas arenas acreditando nisso e não abrindo mão. Então, a nossa função social, como nós dissemos, é isso, é contribuir para um mundo melhor através dessas ações, dando muito amor e pregando, acima de tudo, pelo nosso exemplo. E no livro Almas em Desfile, do Hilário Silva, pela psicografia de Chico Xavier, nós encontramos uma historinha que diz que José do Espírito Santo, ele era um espírita lá de Nilópolis, no Rio de Janeiro. E ele estava à porta da casa espírita, conversando com outros amigos ali, né? Falando que a caridade realmente é a base de tudo. E eles estavam discutindo alguns preceitos espíritas e cristãos, né? E passavam por ali dois jovens que ouviram uma parte da conversa. E descendo a rua, um comentou com o outro: espírita é só pessoa de fachada. Eles falam as coisas só para inglês ver. E ao andar mais um pouco na rua, eles veem um mendigo que estava passando muito frio com a camiseta toda rasgada e estende a mão pedindo alguma coisa. E eles dão algumas moedas para o mendigo e percebem que o José do Espírito Santo estava descendo a rua. Então eles falam: vamos nos esconder, porque com certeza ele não vai dar nada. Mas se ele nos vir, ele vai querer aparecer. Então vamos nos esconder para ver qual vai ser a atitude dele. E quando José do Espírito Santo chega perto do mendigo, ele se condói de ver aquela situação. Fazia muito frio e o mendigo tiritava, né? Já estava ficando até roxinho de tanto frio. E ele estende a mão, pedindo alguma coisa. José do Espírito Santo procura nos bolsos, não acha nada e diz: meu amigo, infelizmente eu não tenho nem um tostão para lhe dar. E aí os dois rapazes, né, que estavam lá escondidos, um cutuca o outro e fala lá: eu não falei para você? Eu não disse? Aí o José do Espírito Santo olha se não há ninguém na rua, tira o seu paletó, coloca lá no portão, né, ali perto, tira a sua camisa, que era uma camisa mais quentinha, de flanela, né, e veste no mendigo, dando-lhe um abraço. E aí diz pro mendigo, e depois pega, coloca o seu paletó, né, e aí diz pro mendigo: isso é tudo que eu tenho para lhe dar hoje, mas volte aqui amanhã. Bom, no dia seguinte, os dois rapazes estavam na casa espírita assistindo a pregação da noite. Então, meus amigos, vejam só, nós ensinamos, né, ou nós podemos transformar esse mundo através dos nossos exemplos. E finalizando, nós temos aqui o que Allan Kardec nos diz na Viagem Espírita de 1862. Ele diz assim: assim, pela força das coisas, o Espiritismo levará, por inevitável consequência, ao aprimoramento moral. Esse aprimoramento conduzirá à prática da caridade, e da caridade nascerá o sentimento de fraternidade. Quando os homens estiverem imbuídos dessas ideias, conformarão a elas suas instituições. E será assim que realizarão naturalmente e sem agitações as reformas desejáveis. Esta será a base sobre a qual se assentará o edifício social do futuro. Assim, meu amigo, minha amiga, se você é um verdadeiro espírita cristão, tem que mostrar como é viver como um cidadão que respeita, que ama,
que ajuda o seu semelhante, que coloque em prática esse ensinamento moral que Jesus e a doutrina tanto insistem em nos ensinar. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, alguma crítica, deixe nos nossos comentários aqui no canal. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe, difunda, divulgue o nosso canal. Aceite minha gratidão e fique com Deus. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz.